Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, missionária Patrícia, Deus te abençoe. Sempre tô entrando aí nas suas lives, é bênção. Jéssica, paz do Senhor. Alan, Deus te abençoe. Gente, você que entra, compartilha já com pelo menos 5 pessoas, tá bom? Para que a gente possa fazer um culto aqui abençoado, tá? É um prazer, é uma honra ter vocês aqui comigo. Acredito que Deus tem palavra para nosso coração. Helder, sempre aqui conosco. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Viu? Que o céu honre cada esforço que você faz. Glória a Deus. Quer o paz do Senhor, Deus te abençoe, minha irmã. Tô aqui preparando algumas coisas. Anne, meu amor, paz do Senhor. Deus abençoe sua casa, viu? Que nesse ano o Senhor venha honrar a tua fé. Em nome de Jesus. Você que entra, compartilha. Nani, compartilha a nossa live. Compartilha com teus amigos. Nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, você só ir clicar em enviar, tá? Vou esperar alguns minutos. Daqui a pouco a Andréele Poroca vai estar conosco. Central da Utilidade. Deus abençoe esse negócio em nome de Jesus. Irmãos, meu esposo tá dormindo e eu vim aqui honrar com compromisso, né? Amém, Anne, creia, pois ele não é filho do homem para que minta. E ele não se arrepende. Amém, Nani, compartilha sim. Glória a Deus, amo o fundo musical de saxofone, de verdade. Glória a Deus, irmãos. Estou esperando só um pouquinho para que a live possa ser compartilhada e que nós possa começar aqui o nosso culto. Às 10 horas a Andréele Poroca vai trazer uma palavra para nós. O som tá muito alto. Me avisa aí se o som tá muito alto. Dá para você me ouvir direitinho? Isso é início de live, né? Início de live é para ajustar algumas coisas. Então me ajuda aí. O som tá alto, dá para me ouvir direitinho. Quem tá disposto a ouvir Jesus falar hoje, Jesus vai falar no teu profundo, no teu íntimo. Creia, viu? A chave para o sucesso nunca foi uma... Paz, Maria. Maria, compartilha a nossa live. Está ótimo. Vê agora, Vivi, se tá bom. Já entra compartilhando, Wagner. Dá pra ouvir? Glória a Deus. Gente, eu sempre começo a live um pouquinho mais cedo do que às 10. Pra mim deixar uma mensagem de Deus, né? A gente passa algum tempo estudando, pedindo para que Deus fale com a sua igreja. Que Deus fale conosco. Amém, Maria. Vivi, muito obrigada. Deus te abençoe. Então agora é o momento da gente estar ajustando o áudio, a altura. Tem alguns irmãos aqui que já nos ajudam, falando como é que tá a altura.
Esse hino é muito lindo que eu coloquei aqui. Então, irmãos, tem palavras que realmente nos visita e fica conosco. Que a gente consegue sentir Deus poderosamente em algumas palavras que são mais profundas que outras. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu quero entrar aqui numa mensagem onde Deus falou comigo há alguns meses atrás e hoje o Espírito Santo me recordou. Peço que você que entre, compartilha com alguém, vai enviando e vai deixando Deus falar com outras pessoas também. Tá certo? Em nome de Jesus. O Senhor tem me incomodado, ou melhor, o Senhor tem me convidado muito a fazer lives. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui simplesmente na obediência ao Senhor. Então, eu creio que Deus ele tem palavras para falar ao nosso coração. Vamos estar daqui a pouco com a Andréele Poroca. Tenho certeza que Deus já ministrou uma palavra sobre o coração dela. Mas aqui onde o Senhor falou ao meu coração é o que eu vou liberar para a igreja. Viu, Pati, Cíntia? Tem palavra de Deus hoje para nossas vidas. Palavras aonde o Senhor vai tocar o teu coração e vai te dar direção neste dia de hoje. A gente estamos vivendo num momento difícil e mais do que nunca precisamos do direcionamento do Senhor. Antes de eu entrar na live, eu estava bem emotiva, falando com Deus. Confesso que quando eu comecei a ler o texto, que é João capítulo 20, as minhas lágrimas rolaram no meu rosto, porque eu me lembrei de coisas do meu passado, aonde Deus chegou. Eu sei que existem pessoas que entrou nessa live, que está vivendo num momento que está sufocante. E você tem plena convicção que se Deus não chegar, você vai morrer. Você tem plena convicção que essa situação vai te matar. Saiba que está aqui um testemunho vivo na sua frente. Vivi momentos onde foi sufocante, que eu tinha certeza que se o Senhor não chegasse eu morreria. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou boazinha que você. Não. É porque eu acreditei. Eu acreditei que Jesus ele iria entrar na minha causa. Eu acreditei que Jesus iria renovar. Eu acreditei que Jesus ia restituir aquilo que estava perdido. Então o que eu quero que você acredite hoje é que haverá restituição, haverá renovação do céu. Porque você não tem controle, você não tem autoridade. Mas o céu me direciona a ministrar sobre a tua vida hoje. Aquilo que está quebrado, aquilo que está perdido, aquilo que não tem mais jeito. Aos teus olhos, aquilo que você olha e só vê morte. Deus, neste dia de hoje, creia, Vivian, creia. Creia porque neste dia de hoje você está olhando e está dizendo é morte, é sepulcro. É sepultamento, mas Jesus chegou hoje e está dizendo, não é morte, não é sepulcro, não é sepultamento, é vida. É vida com saúde, é vida com abundância, é vida, é vida, é vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Perceba aqui nesse texto onde eu vou estar ministrando algo do céu para a tua vida. Se eu fosse você, não perdia nenhuma oportunidade de ouvir Jesus. Porque bem-aventurados aqueles que dão ouvido, aqueles que praticam aquilo que o Senhor ministrar ao teu coração. João capítulo 20 fala assim: ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Queridos, quando nós começamos a ler esse texto, nós entendemos que há uma história. Nós entendemos que há uma história
aonde quem foi a esse sepulcro, a expectativa, a espera era de ver morte, era para ver um Jesus morto. Era para ver alguém aonde pessoas que o adoravam, pessoas que diziam que amava ele, eles tinham sepultado ele. Mas aquelas pessoas, essa Maria desse texto, ela foi lá pegar o seu Jesus. Deixa eu só colocar aqui um fundo musical. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu gosto de fundo musical, viu? Glória a Deus. Gabi, Deus abençoe a sua vida. Eu vejo agora nesse texto uma mulher que amanhece, ou seja, não espera nem amanhecer totalmente. Está indo um pouco escuro quando ela determina sair da sua casa. Ela determina sair da sua casa para estar agora indo em busca do Jesus que foi sepultado. Só Arilene, não é isso? Só Arilene, quando ela chega lá, ela se decepciona. Quando ela chega lá, Anne, ela se frustra. Porque quando ela chega em frente àquele sepulcro, ela não tem um segundo plano. Ela não arquitetou uma segunda história. Ela chega lá para fazer aquilo que na mente dela é o determinado para aquele dia. Só que quando ela chega lá, ela é frustrada porque ela vê aquela pedra removida. Perceba que vários textos da Bíblia falam sobre pedra. E nós logo entendemos que pedra é um tropeço, é uma dificuldade, é algo que precisa ser tirado. Oh, glória! Só que na ocasião de Maria, ela ficou frustrada porque a pedra estava removida. Perceba que é só uma questão de ótica. Perceba que é só uma questão de visibilidade de ângulo. Porque quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, era necessário que tirassem a pedra. Só que quando Maria chega ao sepulcro e vê a pedra removida, ela fica frustrada, ela fica decepcionada, ela fica triste, ela fica atemorizada. Porque ela foi lá buscar a quem ela tanto amava. Ela foi lá buscar a quem trouxe mais alegria, a quem estava com ela na caminhada. Só que quando ela chega lá, ela não encontra Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória. Perceba que muitas vezes você está numa caminhada e percebe que há uma pedra. E que essa pedra é necessário que ela venha a ser retirada. Só que há um tempo determinado, Jesus está falando comigo aqui agora. Há um tempo determinado para todas as coisas. E Jesus fala para alguém aqui, meu Deus, que se essa pedra for removida agora, haverá frustração, haverá decepção, haverá desespero, haverá vontade de desistir, haverá vontade de morrer. Oh, glória ao nome de Jesus. Estou sentindo a presença de Deus, estou toda arrepiada. Porque você ora, você pede para que a pedra venha a ser removida. Só que a pedra não pode ser removida agora, porque quem vai se ferir mais é você. Aquilo que você olha, aquilo que você quer que venha a ser feito agora, tem a necessidade que venha a ser feito agora. Jesus fala ao teu coração e escolheu aqui esta live para dizer a você: a pedra vai ser removida, mas não vai ser removida agora. Porque enquanto você pensa que a pedra está te atrapalhando, a pedra está te forjando, a pedra está te moldando, a pedra está te impulsionando. Oh, glória ao nome de Jesus. Maria não estava preparada para ver a pedra removida.
E por este fato, quando ela chega lá, ela se entristece. Só que ali ela foi atrás, a expectativa dela, a esperança dela era de ver a morte. Só que quando ela chega lá, ela vê vida. Mas ela vê vida dentro do sepulcro, Bruna? Não, ela vê vida fora do sepulcro. Especificamente na frente do sepulcro. Porque quando algo é removido antes do tempo, oh glória ao nome de Jesus. Porque algo, quando é removido, tirado, sem um propósito do céu, há confusão, há desespero e há pranto. Mas quando algo, presta atenção no que eu estou dizendo, mas quando algo é removido no tempo de Deus, quando algo é removido por Deus, você até olha e vê tristeza, angústia e morte. Mas Jesus aparece e diz, olha, você está vendo morte, você está vendo atadura, você não está vendo mais esperança, mas eu estou aqui à porta. Oh glória. Eu estou aqui à porta do sepulcro. Eu só preciso, Maria, que você se incline e olhe. Porque quando você se inclinar, Maria, e olhar para dentro do sepulcro, você vai ver 2 anjos. Ei, e eu já sinto Deus aqui. E eu já sinto a autoridade de Deus aqui para liberar para você 2 anjos na tua casa. Porque você está dentro dessa casa, que para você é um sepulcro, que para você é uma morte, que para você é uma tristeza, é uma decepção. Só que se você olhar, oh glória, com um ângulo de entender o propósito do sepulcro, você vai ver os 2 anjos aí. Você vai ver que na ponta da cama há um anjo. E no término da cama também há outro anjo. É porque você chegou lá e quis olhar naturalmente. Aí é onde Jesus aparece para você aqui nessa live e diz, olha Girlene, eu preciso que você olhe com os olhos espirituais. Eu preciso que você tire os olhos naturais. Porque se você só olhar natural, você vai ser cada vez mais aprisionado pelos filisteus. Você vai ser cada vez mais oprimido. Você vai ser cada vez mais afundado. Mas se você olhar para esse sepulcro da forma correta, porque chegou o tempo da pedra ser removida, aí você vai ver não só coisa natural, mas coisa espiritual. Porque quando Maria se inclina e olha dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos. Oh, glória ao nome de Jesus. Só que voltando o texto, a Bíblia fala que ela sai antes do amanhecer. Sabe o que é que Deus está falando para você? Eu preciso que você se levante antes do tempo. Eu preciso que você se levante desse comodismo espiritual onde Deus não quer você. Eu preciso que você se ponha de pé antes do dia amanhecer. Eu preciso que você vá ao meu encontro antes do dia amanhecer. Mas que hora, Bruna? Não sei. Oh, glória. Determine em seu coração qual é o tempo, qual é a hora para essa pedra ser removida. Porque você vai começar a contemplar e entender e ver que as coisas naturais confundem a espiritual. Porque só entende as coisas, Anis, espirituais, aqueles que estão pelo Espírito. E eu determino que toda visão natural caia por terra. Em todo o processo que você está passando, Deus envia um anjo agora e abre a visão do cego. Abre, ó Deus, trazendo à existência aquilo que ela não está vendo. Aquilo que ele não está vendo. O desespero natural de Maria foi tão grande que ela chega, olha que a pedra foi removida e corre. Ela corre para chamar quem ama Jesus. Ela corre para convidar. Oh, glória.
Eu sei que há momentos na nossa vida que nós convidamos um, convidamos outro para estar à frente do sepulcro, para descobrir o motivo da pedra ser removida. Só que essas pessoas até caminham com você, mas não permanecem com você. Porque a Bíblia fala que ela foi chamar Pedro e o outro discípulo. E eles dois caminham. Daqui a pouco eles não se conformam e agora eles correm. Só que o outro discípulo que estava com Pedro, agora ele não caminha com Pedro. Agora ele corre e vai à frente de Pedro. E ele chega à frente do sepulcro. Só que quando ele chega à frente do sepulcro, ele não tem coragem para entrar. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa passagem? Eu entendo que independente de pessoas passar na minha frente, independente de pessoas até caminhar comigo, até correr comigo, mas chegará determinados momentos que eles não vai querer mais caminhar, mas ele vai querer passar à frente. E você se frustra porque alguém não caminhou, não correu junto com você, foi à frente. Mas uma coisa eu tenho para te falar: você respeitou e respeita o seu limite. Então você está correndo conforme você pode. Você está correndo conforme você aguenta. E uma coisa de Deus eu tenho para te falar: nesta caminhada você vai correr. Vai chegar em momentos que você não vai estar mais com pessoas lá do passado. É porque existem pessoas que Deus vai tirar no meio da caminhada, oh glória. Porque não pode chegar até o final com você. Porque se chegar até o final vai ser igual esse discípulo. Chegou no sepulcro primeiro, mas não entrou. A Bíblia fala que ele corre e vai à frente. E mesmo ele indo à frente, ele não entra no sepulcro. Pessoas que não estão prontas para vivenciar aquilo que Deus vai revelar e mostrar para você, Deus ele vai tirar. Deus ele vai afastar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você se frustre, porque essa pessoa não te esperou. E entrou pessoas aqui nessa live que está dizendo: Jesus, eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela, mas agora eu percebo a malícia no olhar, eu percebo que não quer caminhar junto comigo, eu percebo que não quer estar comigo. Só que Deus ele fala para você hoje nessa live, porque você não caiu aqui de paraquedas. Você não conhece a minha vida, você não sabe quem eu sou. Mas existe alguém aqui que está falando contigo, que te conhece, sabe o seu tipo sanguíneo, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Tem alguém que está aqui nesta live, que determinou dia, hora, momento para que você nasça. Existe alguém aqui nesta live que vê as noites que você vai deitar e você fica indagando a Deus porque pessoas saíram da tua vida. Só que Deus hoje te convida a dizer: olha, eu vou vivenciar os momentos e os lugares que Deus me colocar. Andréele, minha irmã, já vou te chamar. Em nome de Jesus, 10:01. Deixa eu só finalizar isso daqui. Irmãos, não adianta querer passar na sua frente, porque o que está determinado para você vivenciar, meu irmão, mesmo que alguém passe na sua frente, não vai ter coragem para entrar. Porque o discípulo que estava ali com Pedro, ele não teve coragem de entrar. Sabe quando foi que ele entrou? Quando Pedro chegou e entrou dentro do sepulcro. Existem pessoas que vai até correr, vai chegar primeiro, mas só vai ser honrado quando você chegar. Porque é através de você que ele tem coragem para entrar e para ver as revelações e os propósitos do céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus está dizendo: olha, tranquiliza o teu coração, descansa. Porque eu determinei lugares para você estar. Eu determinei lugares que você vai ver o sobrenatural. E é por isso que muitas vezes dói hoje. É por isso que muitas vezes você fica confuso hoje. Porque você caminha com pessoas que dizem estar contigo, que diz professar a mesma fé, que diz te amar, que diz pegar na tua mão e dizer: eu estou contigo para essa obra, independente de momentos e horas e lugares. Só que quando Pedro entrou, ele entra,
Mas, oh glória ao nome de Jesus, ele poderia vivenciar momentos extraordinários, mas ele foi um covarde a não entrar. O medo de não ver Jesus, o medo de não ver Jesus aparecer ali, ou de não ver Jesus dentro daquele sepulcro, eu posso entender dessa forma. A Bíblia não fala, mas eu posso ver que ele se atemorizou, disse: eu não vou entrar, não tenho coragem para entrar. Mas lembra de Pedro? Existem, meu Deus, eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou pegar o espaço da irmã. Pedro foi junto com ele. Ele se adiantou, chegou primeiro, Pedro chegou depois e Pedro entrou. Através de Pedro, ele entrou. Jesus está dizendo assim: oh glória, você até quer, mas você não tem coragem. Você até pode vivenciar, mas você não tem coragem. E é preciso pessoas estar do teu lado mais corajosos. É porque existe uma disputa espiritual, que pessoas se levantam para querer um ser maior do que o outro. Só que Pedro vivenciou momentos que nenhum dos outros discípulos vivenciou. Perceba que quando Jesus aparece naquela grande tempestade do mar, perceba que Pedro foi o único que teve a experiência de dizer: eu andei sobre as águas, mas afundou, mas eu andei. Oh glória! Jesus está dizendo assim: olha, eu vou fazer você vivenciar momentos comigo, que só você vai dizer: eu caminhei por cima das águas, porque a experiência foi minha. Ainda que alguém se levante e diz: tu caminhou, mas tu afundou. Mas aí você vai olhar e vai dizer: eu afundei, mas eu caminhei. É porque momentos extraordinários com Deus, naquela ocasião, correram dois, mas só Pedro teve a coragem de entrar naquele lugar. Hoje eu determino sobre a tua vida que todo espírito de covardia, que todo espírito de desespero, que todo espírito de terror, de medo venha cair por terra. Que você possa vivenciar o extraordinário de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Para quando pessoas chegarem e dizer: eu estou com medo, aí você vai contar: eu tive medo um dia, mas hoje eu vivencio aquilo que Deus propôs sobre a minha vida, Edilma. Eu fico olhando a sua vida. Viu, Edilma? Eu vou finalizar, mas eu fico olhando a sua vida. Eu fico olhando as caminhadas que eu tive com você. Eu vejo como Deus se revelava forte. E eu confesso para você que quando eu vejo você distante, meu coração dói. Quando eu vejo você afastada, dói. Mas eu creio num Deus que, assim como fez Pedro andar sobre as águas, eu creio num Deus que, assim como fez Pedro entrar dentro daquele sepulcro, eu creio num Deus que eu determino sobre a tua vida hoje coragem. Porque, como eu já disse outras vezes, corajosos não é aquele que comanda o tráfico ou comanda qualquer outra coisa. Corajosos é aquele que se desfaz de si para vivenciar o que Deus ele tem para a vida. Não existe momento certo para aceitar a Jesus, o momento é esse. Não existe momento e ocasião para se desfazer de si, o momento é esse. Porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Jesus vai voltar. E é preciso que eu vivencie tudo aquilo que Deus propôs sobre mim. Assim como Pedro teve a experiência, você também terá a experiência de vivenciar coisas extraordinárias. De andar sobre o mar como Pedro andou. De entrar no sepulcro. É coragem que te falta, pois toma coragem. Oh glória! Pelo poder e autoridade que o Senhor me deu, eu determino coragem sobre a sua igreja. Resistência. Resistência para vivenciar as coisas de Deus sobre a terra. Porque o que falta sobre a igreja do Senhor é ter persistência e ter resistência para vivenciar o extraordinário de Deus.
Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, tudo bem? Como é que tá? Aumenta um pouquinho que eu não tô te ouvindo. Peraí. Glória a Deus. Tá conseguindo ouvir agora? Tá mudo. Tá mudo? Tá bem baixinho. E agora, tá ouvindo melhor? Aumentou só um pouquinho, mas ainda tá super baixo. Peraí, deixa eu ver se eu tô com fone aqui. Glória a Deus. Irmãos, já estamos aqui com a missionária Andréele Poroca. Ela vai estar trazendo algo de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Compartilha a nossa live, porque eu creio que E agora, Deus ele tá vai ouvindo mudar melhor? vidas. Ótimo, perfeito. Graças a Deus, aleluia. Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, agora você tem que colocar o fone perto. É, meu Deus do céu, vamos lá. E agora, melhorou? Agora tá bom. Então vamos lá. Tudo bem com você, minha amada? Tô bem, graças a Deus, me sentindo honrada de Deus ter me apresentado pessoas do céu, né? Porque eu acredito muito que sempre nós temos com que aprender com pessoas que se deixam vivenciar o ministério, se deixam vivenciar aquilo que Deus ele propôs sobre a sua vida. E a gente não tem nem como não expressar Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Então eu me sinto honrada e eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações aqui, porque desde cedo que meu coração, confesso pra que você que eu coisa nunca me vi linda. tão ansiosa. Não, sério. Que coisa Nunca linda. Eu tão tô muito ansiosa pra feliz. escutar Deus falar. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô muito feliz e grata ao Senhor por essa oportunidade de lhe conhecer. Uma mulher tão educada, tão simples, tão amorosa. Eu já agradeço toda a sua atenção e quero Amém. glorificar a Deus esse momento e saber que nós estamos aqui é um propósito do Senhor. E todos que estão nessa live aqui nessa noite, eu tenho certeza que vai ser um mover sobrenatural do Espírito Santo. Ele falou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Posso ler, amada? Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, à hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava. Era ele o que se assentava, pois era ele o que se assentava, porque Deus o levantou. Então ele era aquele que se assentava. Eu quero profetizar nessa noite que você não vai estar mais prostrado diante das situações, mas hoje é uma noite que Deus vai levantar você através da sua palavra. E é que aí continua, a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Eu só vou repetir no versículo 8 e o 9. E diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir a esmola à porta do templo, chamada Formosa. Ficaram cheios de pasmo, de assombro, pelo que lhe acontecera. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero profetizar nessa noite debaixo da graça e debaixo da misericórdia de Deus, para dizer que aqueles que viram a prostração, aqueles que viram você numa situação difícil, vão ver a mão de Deus te levantando. Porque se você não consegue sozinho, Deus vai colocar pessoas que vai te ajudar a levantar. Vamos orar em nome de Jesus?
Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te glorificar, Senhor, por este momento, por esta comunhão, por esse momento, Senhor Deus, em que estamos reunidos como igreja, uma igreja espiritual, que não está presa à placa, não está preso, Senhor Deus, às coisas dessa terra, mas está unido, Senhor, perseverando na tua boa obra, perseverando na tua ordenança, perseverando no teu espírito. Senhor Deus, nesse dia nós queremos te pedir, recaia sobre esta live com as tuas bênçãos espirituais e as tuas bênçãos materiais. Tu és o Deus que comanda e domina sobre tudo e sobre todos. Tu estás em espírito e tu também estás ativo sobre toda a criação física, e eu te peço, derrama sobre o teu povo não apenas bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais. Mas eu creio, Senhor, que haverá nesta noite transformação de vidas pelo poder da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que possam ser instrumentos poderosos na tua mão. Fala conosco, faz o que tiver de fazer, mas que seja feito a tua vontade. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos diante de uma passagem que ela é muito conhecida, mas apesar de conhecida como toda a Escritura, ela fala ao nosso coração todos os dias de uma maneira diferente. Ela se renova. E quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para deixar nesta live, Ele foi muito claro ao meu coração de dizer que não quer mais que a gente viva de esmola. Ele quer que a gente viva pela palavra viva. Ele não quer que a gente fique vivendo daquilo que nos dão, porque Ele tem muito mais para nos dar. O que o Senhor falou ao meu coração, eu até anotei para não esquecer. Ele disse, chega de esmola. Eu quero a palavra viva. E Deus está falando neste dia. Você não precisa da esmola de pessoas, você não precisa esmolar atenção, esmolar amor, esmolar dinheiro. Você não precisa esmolar nada de ninguém. Você precisa querer a palavra viva. Você precisa ser transformado pela palavra viva. Quando a gente olha para este capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, na nossa visão, na nossa racionalidade humana, logo a gente vai pensar que o maior evento que está acontecendo é a cura do coxo, que nasceu com essa enfermidade. Mas o maior evento que está acontecendo não é cura de enfermidade. O maior evento que está acontecendo é a transformação da vida desse homem. Porque dar esmola muitos podem dar. Dar a esmola de atenção muitos podem dar. Mas ninguém pode promover a transformação da nossa vida. Tem pessoas que estão aqui, que estão se rebaixando e se redimindo a relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que só te dão aquilo que você pede, não, aquilo que eles querem dar. Pessoas que estão vivendo aqui em situações de esmola, porque estão vivendo violência patrimonial dentro de um casamento. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo aqui em situações difíceis, porque se acomodaram, se acostumaram, ficaram prostrados diante da esmola do que pessoas, do que religião, do que coisas estavam estando todos os dias diante da sua vida, mas hoje foi a noite que Deus marcou para falar comigo, para falar contigo. Aleluia. E te dizer, chega de viver de esmola, tá na hora de viver a transformação pela palavra de Deus, porque dar esmola todo mundo pode, ajudar com dinheiro todo mundo pode, dar uma cesta básica todo mundo pode, ajudar com palavras todo mundo pode. Agora eu quero ver alguém que seja capaz de transformar a sua vida de tal maneira que você não precise mais pedir nada, que você não precise mais ser humilhado, para que você não precise ser mais prostrado. Existe uma palavra de Deus aqui dizendo, eu vi o tempo, 40 anos de nascença até este dia, que este homem estava vivendo essa enfermidade, e ele está dizendo, eu vi o tempo que você ficou à porta, mas eu marquei o dia no tempo para te dizer que não te quero prostrado na porta, eu quero você de pé dentro do templo. Glória a Deus. Oh, aleluia. O problema de muitos cristãos é que nós estamos vivendo à porta. O problema de muitos não terem sua vida transformada é porque nós estamos à porta. É porque nós estamos à porta do julgamento, à porta da crítica, à porta das necessidades, à porta de tudo aquilo que está acontecendo. Mas o que Deus está dizendo é, enquanto você quiser ficar prostrado na porta, você vai viver de esmola. Mas eu estou te convidando hoje para ser transformado pela minha palavra e ser levantado dessa situação. Aleluia. Porque Ele não te quer na porta, Ele te quer dentro do templo.
Eu Oh, preciso lhe dizer aleluia. que este homem ele tem 40 anos. E 40 anos que ele é enfermo. Ele nasceu com essa enfermidade. A Bíblia não vai nos dizer o motivo pelo qual ele se tornou dessa maneira. Se é de nascença, pode ter sido de inúmeras coisas. E a gente sabe das deficiências que existem, de uma gravidez que não é bem planejada, de acidentes durante a gravidez, enfim, que não nos interessa nesse momento. Mas a Bíblia também vai falar que havia sobre a religião judaica o pensamento em que uma pessoa que nasce enferma, uma pessoa que nasceu com uma deficiência, ela provavelmente estava em pecado desde a sua concepção, desde o ventre, ou que este pecado era oriundo da sua família, dos seus pais, da sua herança familiar, como a gente vai ver em João capítulo 9, o cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, é o motivo da enfermidade. A enfermidade veio para que se manifeste nele as glórias de Deus. E aqui, mais uma vez, eu estou aqui como boca profética de Deus sobre a tua vida para te dizer Glória a que Deus. essa situação, ela teve um tempo determinado, 40 anos. E ele foi um tempo que Deus permitiu, não para que você morra prostrado, morra na vergonha, mas para que se manifeste as glórias de Deus sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo: hoje é o dia que ele marcou para curar a tua alma, para curar a tua mente, para Aleluia. curar o teu Glória a Deus. espírito, para curar o teu corpo, porque ele tem este poder. Ele tem o poder de entrar onde ninguém pode entrar e fazer o que ninguém pode Glória a fazer. Deus. Então, este homem está há 40 anos nessa enfermidade. E diante dessa enfermidade, diante desse número, a gente percebe que na Bíblia vai acontecer períodos em que o povo passou por 40 anos de desobediência, passou por 40 anos de deserto, passou por 40 anos de reinados, passou por 40 anos de juízes. Então, 40 anos, na palavra de Deus, ela vai designar muitas vezes o início e o fim de um ciclo. Por exemplo, Moisés nasce no Egito, passa 40 anos, início e fim de um ciclo, inicia-se outro ciclo. E ele vai para Midian, 40 anos de início e fim de um ciclo. Ele volta para o Egito, 40 anos, mas assim se sucede, e é o início e o fim de um ciclo. A gente percebe, por exemplo, no livro de Juízes, que cada vez que se levantava um juiz era porque em determinado período de 40 anos o povo se apostatava, se afastava da verdadeira fé e Deus estabelecia um novo juiz para libertar o povo. A gente vê também que o período em que o povo passou no deserto foi de 40 anos. E assim a palavra vai falando e vai tratando conosco e mostrando que 40 sempre vai designar, e não seja todas as situações, mas na maioria das situações que está contida na palavra, vai designar o início e o fim de um ciclo. Marque isso na sua memória. E o Senhor está falando comigo e com você, que tudo tem um início e tem um fim. A pergunta é: você vai começar e terminar do mesmo jeito? Glória a Deus. Aquele homem começou de um jeito, mas o ciclo terminou diferente. Porque ele decidiu parar de pegar esmola e segurar na mão dos apóstolos que estavam ali e viveram uma nova história. Sua vida pode ter começado de um jeito, a sua situação pode ter há muito tempo uma dificuldade, uma prova, uma prostração, mas o Senhor está aqui neste dia falando comigo e com você. Vai começar de um jeito e vai terminar igual? Quero saber o dia que você vai se permitir viver a transformação Eita, pela palavra. Chega de viver à porta, eu lhe quero dentro do templo. Então, entendendo essa visão, que existe um fim e existe um início, existe um ciclo de vida, este homem está passando por uma transformação. Este homem está passando pelo findar de um ciclo de humilhação, findar de um ciclo de prostração, findar de uma provação, onde todos sabiam, todos conheciam a limitação. Talvez estejam pessoas aqui que por um determinado momento não consiga vencer um certo pecado, uma certa limitação, uma certa área da personalidade, do caráter. Algumas limitações dentro de você, sejam visíveis ou espirituais, sejam físicas, e que algumas pessoas olham e dizem: é coxo, é gaga, é cego, é isso, é aquilo. É muita Eita, gente glória que a veio Deus. acompanhando a narrativa da tua Aleluia. história. Mas o que eles não contavam é que Sim, no Deus. meio do teu ciclo de vida, chegou o ponto final, chegou o tempo final dessa aprovação. Porque Deus determinou assim.
E quando Deus determina a transformação, chega Eita, de um Jesus evangelho mundo. Chega de um evangelho barato que as pessoas ficam sempre à porta, à porta, à porta, e a vida não é transformada. Que as pessoas vivem à porta, à porta, à porta, e vivem de esmola, à porta, à porta, à porta, e não sai do pecado, não sai do adultério, não sai da mentira. O Senhor está Eita, falando, está Deus. dizendo, chegou o fim de um ciclo de prostração. A prostração do domínio do pecado, a prostração do domínio da lei, a prostração do domínio de uma religiosidade, a prostração diante de pessoas, a prostração diante de esmola. E chegou o tempo que você vai viver diante da minha palavra, como alguém que está de Glória pé, a Deus. não para se orgulhar, não para se Aleluia. ensoberbecer, mas de pé para me louvar, para me glorificar e para exaltar o meu nome. Louvado seja Então eu Deus. entendo que aquilo que iniciou determinou um fim. E esse fim foi demonstrado não pela atitude deste homem, porque este homem estava conformado com o estilo de vida que ele tinha, mas foi demonstrado pelos homens de Deus que se aproximaram dele, pela palavra que foi liberada sobre a vida dele. Este homem houve uma transformação, porque no tempo de Deus era exatamente o tempo chamado já, chamado agora, que ele queria executar essa vontade de Deus. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui, e eu vou entrar no texto agora. Eu estava aqui somente derramando aquilo que Deus estava botando no meu coração, mas eu vou começar a pregar agora. Então vamos lá. Amém. Diante dessa palavra aqui, nós estamos vendo que o livro dos Atos dos Apóstolos vai trazer sobre ele a narrativa e a perspectiva e as dificuldades, os processos que a igreja precisou passar para alcançar os propósitos para qual ela foi designada. A igreja de Deus, ela nunca iniciou em um tempo de bonança, mas ela nunca deixou de viver as bonanças. A igreja de Deus, ela nunca viveu um momento de tranquilidade, um momento de paz. Muito pelo contrário. Às vezes as paz eram transvestidas de paz, assim como Satanás, ele é transvestido de anjo de luz. A verdadeira igreja, ela é perseguida. A verdadeira igreja, ela é acusada, é caluniada, ela vai ser afrontada. O próprio Cristo vai dizer que odiados e perseguidos seremos por amor de seu nome. Então a gente entende que a igreja, ela sempre passa pelos terrenos difíceis, pelas terras difíceis, mas a gente nunca é abalado pelas pedras de tropeço. Efésios capítulo 6, quando fala das armaduras espirituais, fala do calçado do evangelho da paz. E aí, quando a gente vai fazer a exegese do texto, a gente vai perceber que aquele calçado, ele era um calçado de guerra específico. E a palavra que é utilizada no grego vai designar os cravos que aquele calçado tinha. Ou seja, se você andar em um terreno de lama, você não escorrega, porque os cravos vão te dar firmeza. Se você precisar escalar alguma coisa, ultrapassar, transpor alguma coisa, você vai fazer isso alicerçado na palavra Glória de a Deus. Deus. Aqueles que estão revestidos da armadura, eles podem passar por terrenos difíceis, por situações difíceis, mas nada consegue paralisar e parar o propósito para o qual foi designado. Então eu entendo hoje que podemos estar passando por um cenário que a igreja nunca deixou de ter. Muitas vezes ele se tornava mais brando, ele aliviava, mas sempre houve e vai acontecer e vai se tornar ainda maior. Mas a igreja nunca deixa de crescer. A igreja nunca deixa de avançar. A igreja nunca deixa de ver sinais e maravilhas. Muito pelo contrário. Quanto mais aquilo que parecia impossível aos olhos dos outros, era aquilo que Deus estava designado para fazer. Quanto mais a perseguição aumentava, mais o povo crescia. E assim aconteceu no deserto. Quando o povo se torna escravo lá no Egito, em Êxodo capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que quanto mais oprimiam, quanto mais era investida, quanto mais vinham os decretos para matar, para destruir, mais o povo crescia, mais o povo desenvolvia. Porque o povo de Deus, ele não está debaixo de circunstâncias. O povo de Deus, ele está debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra, ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele sabe que o Deus da palavra é o Deus que liberou a palavra e também é a própria palavra. Ele está vivo e ele não morreu. E ele continua tendo poder e autoridade para executar e para concluir toda a palavra que ele determinou. Então perceba, a gente quando olha para o cenário hoje, muitos olham com medo, com temor, frustrados, prostrados
diante de uma situação, diante de uma circunstância. Mas a igreja de Deus, ela não se prostra. A igreja de Deus, ela não se desanima. A igreja de Deus, ela continua avante, ela continua crescendo, ela continua desenvolvendo, porque foi para isso que ela foi chamada. E aqui nós estamos diante de dois apóstolos, Pedro e João, que em vez de se prostrar diante de uma dificuldade, eles estavam indo para o templo orar. Em vez de se prostrar diante de uma dificuldade e deixar de ir para a igreja por conta de alguma enfermidade, eles estavam indo para a igreja orar. A gente está vendo dois apóstolos, Pedro e João, que a despeito da perseguição, a despeito daquilo que estava acontecendo pelo governo herodiano, eles decidiram estar diante da presença de Deus, diante do templo de Deus, porque ali há refrigério, ali há cura, ali há salvação, ali há mover. Existe um Pedro e um Tiago que, a despeito dos covardes e medrosos que estão se levantando no tempo de hoje para dizer que é cristão e é prudente, eles eram homens que estavam dispostos a enfrentar tudo e a todos para levantar um coxo. Deus. Aleluia! Para levantar um coxo. Porque cristão não foi chamado para espírito de covardia nem de medo, e nem para destruir, nem para fazer com que as pessoas fiquem prostradas. Mas o cristão, ele foi chamado para levantar pessoas, edificar pessoas, e para ser um instrumento de coragem. Então, neste dia, neste momento, eu quero repreender agora todo espírito de medo, todo espírito de prostração diante de perseguição e enfermidade. E quero profetizar coragem sobre a sua vida, ousadia do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aleluia! Então eu entendo que enquanto alguns estavam prostrados, haviam outros que estavam determinados. Enquanto o início da igreja primitiva a gente só ouve falar de poucos apóstolos e discípulos, mas os poucos foram os que transformaram a história. Os poucos foram que fizeram com que a igreja não morresse, mas crescesse e desenvolvesse. É gente preocupado com o número, é gente preocupado com curtição, com visualização, com seguidor, é gente preocupado com a quantidade de pessoas dentro da igreja, mas Deus está falando e sempre falou que está mais interessado nos remanescentes fiéis, obedientes à palavra, do que aqueles covardes e medrosos de Gideão, que estavam ali, mas estavam ali só de aparência, não estavam em essência. E o Senhor está dizendo, este tempo é um tempo propício, em que eu vou revelar os verdadeiros edificadores deste tempo. Os verdadeiramente adoradores, pessoas que estão predispostas a levantar pessoas. Então vamos entender que a vida do apóstolo Pedro e João foram uma vida de aprendizado junto com Cristo. E a gente sabe que Pedro, como você estava aqui no início da live falando, e eu percebo um alinhamento de Deus muito grande nisso, porque o Deus que já estava falando através da sua boca, ele está apenas continuando aquilo que ele começou. E o apóstolo Pedro, ele passou por muitas dificuldades, mas em todas elas houve a misericórdia e a graça de Deus para lhe levantar. E é isso que é evangelho, né? É isso que é palavra de Deus. É isso que é viver na casa do Senhor. Não é palavras que prostrem, que destruam, que matem, que afastem. Mas são palavras que aproximam, que perdoam, que entende a situação daquela pessoa. A misericórdia de Deus é se colocar no lugar da pessoa, do ser humano, entender que ele é falho, que ele é pecador, que ele é humano e que ele não é Deus. E por não ser Deus, ele está propício ao erro. Mas o que não está propício ao ser humano é a continuidade no erro. É estar prostrado no erro. É estar prostrado diante da limitação. Existe disponível para mim e para você a autoridade de Deus, o poder de Deus, para que a gente saia dessas zonas de conforto, dessas zonas de prostração. Está estabelecido por ele poder e autoridade sobre a igreja, para que a gente não viva dessa maneira, mas que a gente viva pelo poder da palavra, uma verdadeira transformação. E Pedro viveu essa transformação. Ele sabe que o que ele viveu, ele precisa passar para outras pessoas. Ele viveu o perdão, ele viveu a graça, ele viveu a restauração de um propósito, de sua chamada. E quem é ele para dizer você não vai para o céu? Quem é ele para dizer você não pode? Quem é ele para limitar a ação de Deus diante de uma pessoa que está necessitada? E eu percebo que no momento em que Pedro ele é requisitado nessa situação que ele está diante dessa situação, ele entende que um dia houve o Senhor Jesus que me levantou. Eu estava prostrado, eu estava longe do seu caminho,
Mas o Senhor se encontrou comigo e restaurou meu propósito, restaurou meu ministério. Eu estou diante de Glória a pessoas aqui Deus. nessa live que estão sendo um instrumento de Deus para levantar pessoas, levantar ministério, levantar enfermos. Deus está nos dando autoridade, Deus já nos deu poder para pregar a cura e ver a cura se manifestar, para pregar o perdão e arrependimento de pecados e ver vidas sendo salvas. E eu creio que Deus está falando comigo e com você nessa noite, dizendo: é da tua mão, é da tua boca que vai sair as palavras de bênção para levantar aqueles que estão Glória a Deus. prostrados. Aleluia, Jesus. Porque só nós sabemos aquilo que nós passamos e aquilo que Deus operou em nós. E o que Ele operou em nós, e Ele quer fazer através de nós. Se Deus te tirou do lamaçal da morte, se Deus te tirou de todo o pecado e estabeleceu sobre você uma nova Eita, vida, Espírito não é para Santo. que você fique vivendo o comodismo da religiosidade, mas para que você entenda que no processo da sua caminhada, você precisa levantar pessoas, seja dentro, seja fora do templo. E aí o que a palavra vai nos dizer? Vai falar que a partir do processo em que a igreja vai ser inaugurada na cruz do Calvário, bem assim dizer, ele vai dar nascimento à igreja a partir da sua morte e ressurreição, as perseguições se tornam tão grandes, tão ferozes, que os discípulos ficam amedrontados. E a gente sabe que durante o período ministerial de Cristo, durante o período de seu serviço aqui na Terra, as perseguições já aconteciam. Cristo precisava se ausentar de certos cenários onde ele tinha acabado de operar perdão ou operar um milagre de cura, porque eles queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Então, a perseguição, ela não começou pós-morte e ressurreição de Cristo. Ela começou desde o seu ministério, desde a sua passagem aqui na Terra. E aquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas também vai incomodar a muitos. E a perseguição, ela aumenta não apenas fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja. Por exemplo, o cego de nascença de João 9. Este homem, ele vai receber uma cura, ele vai ser indagado pelos religiosos, ele vai ser desprezado pelos religiosos e ele vai ser desprezado pela própria família, porque a família não queria se manifestar em defesa dele com medo de ser expulso da sinagoga. Então existe essa perseguição em todas as áreas. Não se sinta uma ovelha perdida. Está para todas as ovelhas isso. Não se sinta uma vítima no meio deste mundo. Sinta-se um Glória a privilegiado. Deus. Porque se você está passando por isso, isso significa que Deus está operando uma transformação na sua vida. Porque quando você agrada ao Glória a mundo, é porque você não foi transformado pela palavra. Você está prostrado na porta do templo. Então, a gente vai perceber que a igreja ela se inicia, a perseguição se inicia, o governo herodiano que está estabelecido sobre ela vai operar de inúmeras formas para destruí-la. Isso desde Herodes o Grande, quando ele promove o massacre dos meninos de Belém, seja quando ele vai promover a matança da sua própria família, e ele vai ser um homem totalmente inescrupuloso. A gente vê o profeta Daniel, em Daniel capítulo 7, versículo 7, falando que o governo romano é o governo que representa uma fera muito, muito feroz e capaz de destruir. E vai narrar também como o governo herodiano, o governo romano, perdão, vai ser revelado no sonho de Nabucodonosor pela estátua, e ele, aquela parte de ferro que representava o governo romano, mostra como ele seria forte, firme, capaz de destruir tudo e todos que colocassem à sua volta. E assim a força de Aleluia. Satanás, assim a força da lei do pecado. Mas graças a Jesus Cristo, que em 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? A força a força da lei é o pecado. O aguilhão da lei é o pecado. Mas graças a Glória a Jesus Deus. Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário, que nos deu a vitória sobre todos isso. Todas essas coisas. Então pode se levantar dentro de casa, pode se levantar governo, pode se levantar aonde for. Existe uma palavra de Deus sobre nós, que nenhum mal pode destruir Glória a aquilo Deus. que Deus edificou. Então, eu percebo diante Aleluia. dessa palavra, eu percebo diante desse cenário, que o Senhor quer estabelecer sobre nós um princípio, que independente do cenário, a palavra dele se cumpre. Então, o que vai acontecer? A partir daí, o governo herodiano, ele vai se aliar a
alguns elos religiosos. Ele vai se alinhar aos fariseus, ele vai se aliar aos saduceus, ele vai se aliar para poder fingir que ele é amigo, quando na verdade ele é um inimigo, transvestido de anjo de luz. Ali ele vai construir um templo poderoso, mas ele vai perverter este templo. A gente vai ver o governo herodiano trabalhando de diversas formas, inclusive Pôncio Pilatos é o instrumento pelo qual vai dar o julgamento de morte e decreto de crucificação de Jesus Cristo. A gente vê Nero, por exemplo, o imperador Nero do governo romano na igreja primitiva, estabelecendo terrores sobre o povo cristão, para que eles parassem de crescer, para que eles parassem de produzir, parassem de frutificar. A ameaça era tão grande que o povo vivia amedrontado, o povo vivia de uma maneira que não queria confessar a fé, mas aqueles que viviam debaixo de uma verdadeira confissão de fé viam o livramento de Deus, porque o apóstolo Paulo morreu na velhice, Pedro só morreu quando tinha que morrer, passou por 1, 2, 3 prisões e não morreu, e não foi crucificado antes do tempo. Por quê? Porque a gente só morre quando Deus quer. As perseguições não vão determinar o nosso tempo de vida. É gente que está com medo da morte. Mas o Senhor está dizendo, você está com medo de morrer pela mão dos outros. E se Ele te disser hoje que a sua fé e a sua vida espiritual está morrendo, você tem medo de morrer diante de homens, diante de pessoas, mas não tem medo de morrer espiritualmente falando? Eita Deus. Então veja, diante dessas perseguições, o imperador Nero, o que ele fazia? Jogava os cristãos dentro do Coliseu e soltava as feras para comer eles. O imperador Nero chegou a colocar um incêndio em Roma e colocar a culpa nos cristãos e estabelecer sobre eles o julgamento que eles seriam tochas vivas para iluminar as noites de Roma, com o objetivo de aniquilar a fé, acabar com o crescimento. E Pedro passou por isso. Os apóstolos passaram por isso, ficaram presos no cenáculo com medo de ser crucificado como Cristo. Mas aí o Cristo ressurreto apareceu para eles e deu uma ordem para que eles saíssem de lá cheios do Espírito de Deus. Existe uma ordem de Deus sobre mim e sobre você. Saia de dentro do quarto escuro. Saia diante do medo. Saia diante do teu ministério que você está fugindo há tanto tempo. E Deus está dizendo, eu estabeleci sobre você uma palavra. Eu estou vivo e entro no lugar onde você se esconde para te dizer, eu coloquei sobre você um ministério, uma chamada. Está na hora de você ouvir essa palavra e ser moldado e mudado por essa palavra. Então, o que vai acontecer? Muitos vão se afastar, muitos vão se perder, muitos vão ir por outros caminhos. Mas tinha 120 discípulos misturando mulheres e os discípulos orando. E nesse momento, Deus enche eles de poder e autoridade, enche eles do Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. E ali, o apóstolo Pedro, ele vai fazer o seu segundo sermão do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse seu segundo sermão, a gente vê que 3.000 almas decidem se batizar no nome de Jesus Cristo. O que é isso? Não são 3.000 almas que dizem, eu creio em Jesus. Jesus é lindo e Ele me ama, eu amo Jesus. Não são 3.000 almas que estão ali por uma emoção. Foram 3.000 almas que foram alcançadas pela palavra de tal maneira que decidiram ser batizadas, ou seja, descer as águas, fazer morrer o velho homem e nascer um novo homem transformado em Cristo. São 3.000 pessoas que não ouviram palavra de bênçãos financeiras ou emotivas para agregar e atrair e fazer número de conversão, mas são pessoas que ouviram uma pregação dizendo: arrependei-vos cada um de vós para serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Ou seja, palavra que transforma não é palavra de ego, não é palavra que alimenta as minhas emoções. Palavra que transforma é palavra que confronta a minha natureza. É muita gente que está muito doído. E por isso está vivendo a porta. Mas o que o Senhor está dizendo é que enquanto você viver a porta, no dia que eu vim buscar arrebatar a minha igreja, você vai ficar à porta de entrar nas mansões celestiais. Entenda isso nessa noite. Aleluia.
Você precisa entender que conversão não é aquilo que as pessoas estão falando na maioria. Conversão é arrependimento de pecado, é decisão de viver uma nova vida. Glória Não é a o teu Deus. tempo de serviço dentro da igreja, não é o teu tempo de serviço dentro de algum lugar que vai designar a tua salvação. A nossa salvação vem por meio de Cristo e não em um ato estereótipo, e não um ato de palavra, e não um ato de aparência, mas é um ato de transformação. Glória a Deus. Porque o ato de confessar a Cristo que está em Romanos 10:10 não é o ato da boca em si, não é o falar em si. Porque antes de falar, necessário é que a gente pense. Antes de falar, entrou pelo ouvido. Antes de falar, nós fomos moldados por dentro. O problema é que tem gente falando demais aquilo que não está vivendo por dentro. E Deus quer que a gente viva por dentro essa transformação. Então a gente vê que os apóstolos Pedro e João, eles operam a transformação na vida de pessoas pela palavra viva, pela palavra que muda, pela palavra que transforma, pela palavra que vai mudar a situação de pessoas. Chega de palavras coutilizadas, palavras que alimentam as pessoas de forma tão razoável. Chega de palavras que só alimentam o ego das pessoas. Gente, aquele coxo estava vivendo de palavra de esmola, de uma palavra que só saciava a necessidade momentânea dele, de palavra que só alimentava a fome do dia dele. Era uma esmola que fazia com que ele todo dia precisasse estar ali pedindo, pedindo, pedindo. E é esse tipo de evangelho que Deus não quer que a gente viva, que nem que a gente pregue. Ele quer que a gente pregue um evangelho que transforma. Chega da gente ser propagadores e ministros de uma palavra que só dá esmola para pessoas. Porque a gente está tão preocupado com a repercussão, a gente está tão preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, que a gente deixa de fazer o que é a vontade de Deus. Porque Pedro e João, a palavra vai dizer nos versículos anteriores, nos últimos versículos do capítulo 2, que eles tinham bens que eram repartidos para os necessitados, para os irmãos da igreja. Só que nesse momento, em vez de Pedro e João olhar para ele, para esse coxo necessitado e pobre, dizer assim: irmão, tome o pão, irmão, tome uma moeda, irmão, tome uma muda de veste que vai saciar tua necessidade diária. Toma aqui palavra de Deus e poder que vai transformar a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Precisamos ser uma boca profética que pregue a verdade, que transforme as pessoas. Oh, requemando rebadaias. Você veja, o primeiro sermão de Pedro estabelece a transformação. Tem 120 discípulos, e ali a transformação existe um novo apóstolo que vai ser designado para a continuidade da obra, independente da perseguição. Seu segundo sermão, ele vai estar ali sendo acusado, sendo criticado, caluniado de mosto, de embriaguez, por ser cheio do Espírito de Deus. Mas independente daquilo que se levantou contra, ele continua pregando aquilo que Deus colocou em seu coração, ele ensinou. Ele vai pregar de Gênesis a Apocalipse, nenhum sermão que vai converter 3.000 almas, porque ele vai falar sobre arrependimento, mudança, decisão, transformação. Então, o maior milagre que a gente vai ver na palavra de Deus não é coxos levantando, mas é vidas transformadas. Porque milagres, a gente sabe que Deus faz. Milagres não levam para o céu, eles te aproximam de Jesus. O que leva para o céu é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Tem pessoas que são alcançadas pelos milagres, mas não são salvas em Cristo. Ele vai mostrar que os milagres nos aproximam dele para que a gente possa ser convertidos a ele. A gente vê Marcos capítulo 5, por exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ela recebe o milagre. Ela foi atraída à presença de Jesus porque ela queria um milagre. Só que quando ela se afasta, porque ela já pegou o que ela queria, ela ouve a palavra de Jesus dizendo: quem me tocou?
E ele vai confrontar, e ela vai se revelar, e ela vai se prostrar, vai contar toda a verdade. E aí então Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. E aquela fé que salvou não é a fé que opera o milagre, é a fé de estar diante de Jesus, falando a verdade e vivendo uma transformação pela presença de Jesus. Glória a Então Deus. entenda, o milagre, ele nos aproxima de Jesus, mas é a palavra que transforma e garante a salvação da nossa vida. Então eu quero que você entenda diante dessa palavra aqui de Atos capítulo 3, que o maior milagre que esse homem está vivendo não é ser curado da sua enfermidade. Porque hoje em dia a medicina tem poder para trazer fisioterapia, para trazer cirurgia e outras coisas mais que naquele tempo não tinha. Hoje em dia tem métodos que as pessoas recorrem que são errados, como magia negra. Então, a mudança no corpo físico, a alteração do estado físico, a restauração de uma perna, a cura, a fisioterapia, a cirurgia para fazer com que alguém que era paralítico volte a andar, isso aparentemente é normal. Aparentemente, porque é para ser anormal, uma cura diante de Deus. Quando é Deus que opera essa cura, sem precisar de tratamento médico, sem precisar de interferência humana. Quando Deus opera, é um milagre. Mas quando Deus também dá ciência ao homem para que opere isso. Mas eu preciso que nós entendamos que, quando se fala de carne, existem possibilidades humanas para estabelecer uma mudança. Mas o que Deus está falando e o que Deus está fazendo e o que Ele quer que nós façamos não é a mudança na carne. É a mudança na alma. Que vai fazer com que as pessoas parem de estar à porta do templo. E elas comecem a entrar no templo. O que Deus quer que a gente faça, e Ele está fazendo, e Ele está ordenando, é que a gente pregue a palavra que leva as pessoas a entrar pelas portas das mansões celestiais. E não que elas fiquem prostradas olhando os santos entrarem. Então a gente vai ver aqui que o maior milagre é a transformação da vida deste homem, que antes ele era impossibilitado de entrar no templo. Mas agora ele é habilitado pelo poder de Deus a entrar no templo, sem ser levado, sem ser arrastado, mas sendo edificado e levantado por Deus e andando com os próprios pés. Então, a gente vê que quando os apóstolos, os homens de Deus estão envolvidos em alguma área, eles vão promover a transformação da vida de pessoas. E não promovendo aquilo que elas querem, mas aquilo que Deus mandou. Porque no segundo sermão, quando 3.000 homens se convertem, Pedro não pregou o que o povo queria ouvir. Pedro pegou a palavra. As pessoas se converteram. 3.000 foram batizadas. E ali a gente vê que não foi uma palavra de alimentar ego. Foi palavra verdadeira. Aqui, Pedro e João poderia ter dado a ele dinheiro. Poderia ter alimentado o ego. Poderia ter dado um cala-a-boca. Fica quieto. Não me perturba. Mas aqui não. Aqui eles não fizeram aquilo que eles queriam e nem o que um homem queria. Porque aquele coxo queria esmola. Eles fizeram o que Deus estava mandando, a despeito das impossibilidades. Então perceba que aqueles que estão diante de uma palavra de Deus e aqueles que foram chamados para edificar e levantar pessoas não fazem o que quer e nem o que querem. Ele faz exatamente o que Deus quer. E o que Deus quer vai confrontar a nossa natureza. O que Deus quer vai nos fazer evoluir, vai nos transformar. Mas o que Deus quer vai executar exatamente sinais, poder, milagre, maravilhas e conversão de almas. Às vezes a gente se pergunta: Deus, por que não está salvando gente? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, tem aquele lugar que tantas mil pessoas se convertem. E Deus está dizendo: chega de esmola e vamos pregar a palavra viva. Chega da gente alimentar a carne e vamos começar a transformar a carne para viver a transformação do Espírito. Então vamos lá. Aí a gente chegou no capítulo 3. Esse capítulo 3 que a gente está falando o tempo inteiro e eu estou aplicando essa palavra enquanto eu estou trazendo o texto. Então vamos lá. Nesse momento aqui existe um homem limitado. Ele tem essa enfermidade. E ele não pode entrar no templo, porque a lei estabelece que ele é impuro. A lei estabelece que ele não tem
o padrão para estar dentro do templo. Veja que coisa. Não porque ele era aleijado em si, mas porque Oh, os glória. homens determinavam que ele tinha uma impureza, baseado em Levítico, quando Deus estabelece os sacrifícios diante do templo, diante do altar, que não poderiam ser feitos com animais coxos, com animais pintados, com animais cegos, com animais de mais de 1 ano de idade. Então, os cordeiros, os animais para holocausto, para sacrifício, tinham que ser perfeitos. Então, baseado nesse pensamento, vai se designar uma cultura que vai trazer acepção de pessoas. Uma cultura que vai fazer separação de pessoas. Porque Deus nunca fez a separação com os aleijados, com os coxos, em relação à comunhão, à intimidade com Deus. Muito pelo contrário, ele estabeleceu na lei mosaica, em Levítico, que era necessário cuidado aos pobres, às viúvas, aos órfãos e aos aleijados. Era para se cuidar deles. E o que a gente vai perceber? Uma adulteração da palavra. O que a gente vai perceber? Uma mudança na palavra para o seu benefício próprio. Só pode pregar a palavra quem tem boa oratória. Só pode louvar quem tem boa entonação. Só pode escrever um livro quem é doutor. Só pode fazer isso quem é assim. Vão trazer um estereótipo para aqueles que podem ou não estar diante da presença de Deus. Então a gente vai ver e a gente vai perceber que no decorrer da caminhada, e principalmente no ministério de Jesus Cristo, ele vai quebrar esses padrões impostos pelos religiosos, pelos judaizantes, pelos fariseus. Ele vai quebrar porque a gente vai ver isso no Evangelho de João, por exemplo. Em João, a gente vê que Jesus Cristo, em seu ministério, vai quebrar o padrão. Os samaritanos não eram para serem salvos. Deus se encontra com a samaritana, que já teve 5 maridos, os 6 que estavam não era dela. Então, ele quebra o padrão daqueles que não poderiam ser alcançados pela presença de Deus, pela presença de Cristo. Ele vai quebrar o padrão. Em João capítulo 5, paralítico de Betesda, ele estava lá, no templo, no tanque de Betesda, esperando as águas se moverem para receber cura. E Deus quebra o protocolo e vai mostrar que não é esse padrão que Deus quer. Porque a água que cura, a água que transforma e a água que perdoa é Ele. E Ele quebra aquele padrão naquele homem. O cego de nascença também não poderia estar diante do templo. Ele não poderia estar dentro do templo. Porque os humanos determinaram que ele havia uma limitação nele e que ele não poderia servir. A gente vê, por exemplo, Deus quebrando o padrão em uma mulher que foi pega no ato de adultério, em João capítulo 8. E aí, aquela mulher era para ser apedrejada, aquela mulher era para ser colocada como uma mulher de má referência diante das pessoas. E levam ela até Jesus. E Jesus diz, esta mulher, agora aqui, tem alguém para acusar ela? Não. Quem tem o primeiro que é santo aqui, atira a primeira pedra. Aquele que é perfeito. Porque os erros daquela mulher se tornaram visíveis. Mas tem gente que tem erro que é invisível. Tem gente que tem enfermidades visíveis. Tem outras que as enfermidades são aqui, ó, da mente. Tem gente que a gente vai ver as limitações, outras não. É o que Jesus estava dizendo ali através daquela mulher. Que o padrão de certo e errado está sendo imposto pelas pessoas. Mas o Senhor disse que o verdadeiro padrão está diante dele em verdade. Aquela mulher foi ali, ele perdoou ela e disse assim, filha, não peques mais. Ou seja, a palavra de Jesus era, arrependa-se do seu pecado, Aleluia. seja transformada pela palavra e viva de uma maneira diferente debaixo dessa palavra. Não cometa esses erros. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele quebrou os protocolos, ele quebrou os padrões. Os aleijados não podiam estar dentro do templo. Eles eram considerados impuros. Então eles se tornavam pedintes e a gente já percebe uma outra adulteração da palavra. Eu disse 2. Uma é o padrão de quem deve estar dentro do templo, de quem deve estar servindo dentro do templo. E agora, qual é a outra? É a outra adulteração da palavra. É que Deus deu a designação na sua lei para cuidar dos aleijados, para cuidar dos enfermos. E o que aconteceu? Ninguém estava cuidando. Ele estava precisando pedir esmola. Então a gente percebe que existe muito mais manipulação do que verdade. E quando a gente vive debaixo da verdade, a gente vê verdadeiras transformações. Tem pessoas aqui que deixaram de servir a Deus por alguma limitação. Talvez fale problema,
fale palavras erradas, não conheça exatamente o português. Tem pessoas aqui que pararam de louvar, porque as pessoas disseram assim, não, você não tem que estar diante do templo louvando, porque você não tem o dom para isso, você não tem jeito para isso, você não tem aparência para Eita, isso, você Jesus. não é perfeito para isso, você não tem o padrão para isso. E Jesus está dizendo que ele não está atrás de padrão, ele está atrás de pessoas que queiram viver a transformação pela palavra. Glória. Aleluia. Então esse homem coxa aqui, ele é um homem que era designado como um padrão errado. E aí Pedro e João vai orar e ele vai se encontrar com ele e ele vai pedir esmola. Pedro e João vai olhar para ele e vai dizer, eu até poderia te dar esmola, mas que tal você não precisar mais pedir esmola? Sabe o que Deus está falando para mim, para você hoje? Eu posso até dar o que você está me pedindo. Eu posso até fazer aquilo que você está me pedindo. Eu tenho poder para fazer Eita. aquilo que você está me pedindo. Mas se eu te disser Glória a que eu não Deus. quero te dar esmola, eu quero te dar a transformação da tua vida. É gente que está pedindo para que Deus mantenha emprego de alguém que está passando por uma situação de perseguição dentro do trabalho. E Deus está dizendo, eu posso até manter a porta de emprego. Eu posso até te promover dentro da empresa. Glória a Mas se eu Deus. te disser que eu quero te dar autonomia de trabalho, eu quero colocar uma empresa na tua mão. É gente aqui que está pedindo a Deus por um remédio para ser curado de alguma enfermidade. E Deus está dizendo, e se eu te disser que eu não quero te dar essa esmola e eu tenho o poder de te dar a cura neste dia? É gente que está pedindo a Deus algumas coisas e Ele está dizendo, o que você me pede é tão pequeno, o que você me pede Glória a é tão Deus. pouco, o que você me pede está no Sim, plano tão Jesus. físico, o que você está me pedindo é tão pequeno e Ele está dizendo aqui, eu não quero te dar esmola, eu quero te dar a transformação da sua vida. Para de pedir esmola. Você está diante de um Deus que tem poder para fazer abundante mais daquilo que pedimos ou pensamos. É gente que está pedindo esmola, atenção, está num relacionamento, no noivado e está pedindo atenção daquela pessoa. Deus está dizendo assim, para de pedir esmola, eu tenho separado um homem e uma mulher de Deus para a sua vida. É gente aqui que está pedindo a Deus esmola porque, vai me ajudar momentaneamente essa situação aqui. Ele está dizendo, eu quero te dar autonomia. Eu quero que você levante, ande. Eu quero que você trabalhe, que você conquiste, que você cresça, que você desenvolva. Para de viver com o pensamento do pouco, porque Ele é o Deus do muito. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz mais do que pedimos. Você está tão preocupada com aquilo que pede, que esquece o Deus que tem. Você está tão preocupado com sua necessidade momentânea, que você esquece que Deus tem poder de transformar a tua vida. Deus pode transformar a tua história. Deus pode transformar a tua vida amorosa, mental, emocional, espiritual. Minha gente, Deus tem poder para fazer abundante mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí ele vai pedir, eu quero uma esmola. Pedro e João não dá esmola. Pedro e João manifesta poder, porque nós fomos cheios de poder. Não foi para estocar. A gente foi cheio do azeite, não foi para estocar, mas foi para transbordar o azeite. A gente foi cheio, não foi para a gente se ensoberbecer, mas foi para colocar em prática aquilo que Deus colocou sobre nós, sempre dando honra a Ele. Porque Pedro e João vai dizer, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. O poder já foi dispensado sobre os apóstolos. O poder já foi dispensado sobre nós. A honra que é de Deus. A glória que é de Deus. Porque quem faz é Ele, quem opera é Ele. Mas Ele está dizendo, nessa noite, Ele está me usando neste lugar para te dizer, existe poder de Deus sobre nós. A honra e a glória é dele, mas Ele quer operar no meio de nós. Eu não sei se existe alguém aqui que está enfermo e também não precisa colocar, mas eu quero agora ministrar sobre a sua vida cura. Aonde você estiver, receba a cura de Deus, que as dores vão embora agora, em nome de Jesus, o Nazareno. Que você que está passando por alguma enfermidade receba a cura agora, em nome de Jesus. Se você está endemoniado, possesso, atribulado por espíritos malignos, receba a libertação agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, receba a transformação por essa palavra. Talvez você veio pedindo aqui algumas esmolas, mas Deus está dizendo, eu não quero te dar esmolas, eu quero transformar a sua vida. E aí Pedro e João diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ou seja, não é em meu nome e nem te dou o que você quer. Mas quando eu falo da palavra viva, que Jesus é a própria palavra, ele é o Logos eterno que habitou entre nós. Ele é a palavra que está viva, está sentado em seu alto sublime trono. Ele está vivo, ele é a palavra. Então, quando nós invocamos o seu nome, ele mesmo vai dizer em João capítulo 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu ouvirei, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, ali Pedro e João está executando a fé, o poder que eles já receberam. E eles estão dizendo, Jesus, é em teu nome, então opera. Então, se você não crê, o problema é seu. Mas eu tô aqui para crer por mim e por você e para te dizer, receba a cura agora em nome de Jesus Cristo. Porque está sobre nós, está sobre a igreja. E a gente está aqui para edificar e levantar pessoas. Então, o que vai acontecer? Eles vão estender a mão e vão ajudar ele a se levantar. Porque, como eu falei, a gente está aqui para levantar pessoas. E você não vai ficar prostrado. Essa enfermidade, essa limitação, esse pecado, esse afastamento dos caminhos do Senhor, não vai continuar de pé na sua vida. Você hoje está recebendo palavra de Deus para viver uma transformação. Agora você vai escolher se vai pegar na mão e vai levantar ou se vai ficar prostrado. Porque aquele homem fez uma escolha. Eu posso recusar pegar na mão de Pedro e João e vou continuar aqui no mesmo lugar. Já que ele não tinha o que eu queria, então deixa eu no meu canto. A gente que está nessa live até agora, esperando receber alguma coisa que estava querendo, mas Deus não deu e ele está dizendo, nem vou te dar, porque o que eu quero fazer na sua vida vai além do que você me pede. Eu quero que você tenha uma vida transformada. Eita. Então você veja, você não vai ficar prostrado, porque nós estamos aqui hoje para te dizer, você pode se levantar. Você quer se levantar? Começou de um jeito, mas vai terminar desse mesmo jeito? É noite de você pegar na mão de Deus e aceitar viver debaixo dessa palavra. Uma palavra que é necessário transformação. E ele está dizendo, eu não aceito você longe da minha presença. Eu não aceito você na porta. Eu quero você dentro. Eu quero você dentro, pregando, louvando. Eu quero você dentro, servindo. Jesus, eu quero você dentro. Porque você pode não ter o padrão do mundo, mas eu te moldo conforme o meu padrão. E aqui, assim como este coxo foi curado, levantou, ele andou, ele saltou e ele entrou no templo louvando a Deus. Eu quero crer e profetizar que você vai entrar saltando e louvando a Deus. Chega desse tempo de prostração do pecado. Chega desse tempo de você ficar prostrado diante dessa enfermidade, diante dessa situação, diante dessa prova. Jesus. Tem palavra aqui de Deus, palavra viva para dizer, eu quero transformar a sua vida. Você quer ser transformado. E aqui eu encerro a minha palavra. Aqui eu encerro até onde Jesus colocou no meu coração. Para dizer, existe palavra de Deus sobre você, para você se levantar e viver uma nova história. E não é uma história de quem vai ficar à porta do templo, é para quem vai entrar do templo. É para quem vai congregar, para quem vai servir. Não é uma palavra de quem vai ficar preso pelas portas do inferno. Mas é uma palavra de quem vai ser liberto dessas portas, onde Jesus ministrou sobre Pedro e disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você não vai ficar preso pelas portas de Satanás, mas liberto, porque existe palavra de Deus sobre a igreja e sobre nós. E eu estou aqui para falar, em nome de Jesus, que você não vai ficar preso pelas portas de Satanás. Glória e nem vai ficar prostrado diante do templo. Você vai entrar, porque ele está te levantando hoje. Ele está te levantando hoje. E sabe qual é a melhor notícia? Que quando ele levanta e transforma para sempre. Você não vai precisar mais pedir esmola. O cego de nascença não precisou usar óculos de grau. Ele enxergou completamente e não voltou a ser cego. Esse homem não precisou de muleta. E esse homem, ele não ficou mais aleijado. Porque a transformação de Deus, ela deixa para trás o pecado, deixa para trás todo o velho homem. E estabelece uma nova história debaixo dessa palavra. E a coisa mais linda é você poder entrar não somente pelas portas do templo, mas você poder entrar nas mansões celestiais.
na Nova Jerusalém, morar no céu. E aqui está o meu convite simples e singelo, porque eu quero orar pela sua vida. Deus quer te levantar, mas é você quem escolhe se vai continuar prostrado. É você quem escolhe se vai continuar recebendo esmola, ou se você vai ouvir essa palavra, vai agarrar essa palavra e vai ser levantado, edificado por essa palavra e vai Glória a viver uma Deus. transformação. Porque Deus tem poder de fazer e Deus quer fazer. Então, nesse momento, se tem alguém aqui que está afastado, longe dos caminhos do Senhor, se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas entende que não quer viver mais essa vida, não quer viver mais desse jeito, independente do que precisar passar, mas vai passar por amor ao Evangelho. Quem aqui quer voltar para Jesus, coloque eu quero. Quem aqui quer confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, coloca eu quero. Hoje é dia que Deus separou para te levantar, porque Ele te diz, você não precisa ter o padrão do mundo, você só precisa me ter, porque eu sou o padrão da verdade e é a palavra da verdade que vai moldar você no padrão de Deus. Glória a Deus. Deus te ama. Deus quer moldar a sua vida. Deus quer transformar a tua vida. Chega de viver de esmola de pessoas, de relacionamentos. Para de viver de esmola e vem viver uma transformação em nome de Jesus. Glória Então, a Deus. coloca aqui que eu quero olhar para a sua vida. Eu vou te dar aqui 1 minuto para você colocar. Eu quero Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero uma aliança com Jesus. Coloca aqui. Chega de vergonha. Glória a Deus. Chega de comodismo. Chega de procrastinação. Amanhã eu entrego. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. E Jesus pode voltar hoje. Tu deixar para amanhã, tu vai para o inferno. Tu não vai ser salvo. E aí? E se morrer? Minha gente, a palavra é uma só. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Pode cair aqui o número de visualização. O povo que está assistindo pode ir embora. O que me interessa é falar a verdade, fazer você enxergar as coisas. Pare de deixar para amanhã o que é para fazer hoje. Vem como você está. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é manso e suave, meu fardo é leve. Então vem para Jesus. Uma vida para Jesus aqui. Olha que coisa linda. É isso que Jesus faz. A gente pregou aqui a palavra que transforma. Chega desse evangelho que só alimenta as tuas necessidades. Aqui a gente tá para alimentar a tua alma com a palavra viva. E eu sei. Eu não tô conseguindo enxergar porque eu tô sem óculos. Eu vou botar óculos aqui. O nome desse, acho que é um rapaz, não é? É o Elísia. Elisiário Antônio. Isso. Elisiário Antônio. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Levantar. Pegar nessa palavra e viver com Jesus. Ele te ama. E é Ele quem vai determinar o seu padrão. Ele vai moldar você ao padrão certo. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Glória Tem a mais Deus. alguém aqui que quer voltar para Jesus? Coloque eu quero. Nós vamos orar pela sua vida. Tem mais alguns segundos aqui. Eu quero orar por você. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Jesus pode voltar agora. E é bom Glória a Deus. que você possa entrar pelas mansões celestiais. Eu vou orar por todos que estão aqui ainda. Então, se você está aqui, não saia. Eu vou orar. Mas nesse momento, estamos aqui como Pedro e João. Eu e a missionária Bruna. Amém. E estamos aqui com muito amor e carinho para dizer que Jesus te ama, que há tempo de reconciliação, de voltar para Jesus. O Senhor está falando com gente aqui que está afastado. Mulher que se afastou, largou o ministério por conta de todo estereótipo de padrão. E Deus está dizendo, mulher, volta hoje. Eu marquei esse encontro contigo. E eu quero restaurar a tua vida. E quero que você saiba que o ministério continua de pé sobre você. Jesus está chamando. Jesus está chamando. Aleluia. Glória a Deus. A decisão é sua de continuar afastada, Aleluia. vivendo desse jeito, à porta do templo, pedindo esmola, ou viver debaixo da transformação pela palavra. Se não tem mais ninguém, que Deus abençoe e te dê outra oportunidade. Que Jesus te dê outra oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, todo mundo aí. Vamos orar pela vida do Elisiário, que aceitou a Jesus, que está aqui confessando
e está diante de uma palavra e vai viver debaixo dessa palavra. Pai, aqui estamos, Senhor Deus, com o coração muito alegres, muito regozijados, porque o Senhor tem operado sinais e maravilhas. Não é sobre a quantidade de pessoas que são impactadas, é sobre as vidas que são transformadas. E nessa live, Senhor Deus, independente de número, o Senhor tem transformado vidas. O Senhor transformou a vida do Elisiário, e eu creio que o Senhor vai transformar a vida de muito mais pessoas. Nós te glorificamos, rendemos graças, honra e glória por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, por essa palavra maravilhosa nos nossos corações, que a gente possa viver dia após dia transformados por ela. Senhor, escreve o nome do livro da vida do Elisiário. Apaga o passado dele no lamaçal da morte, da prostração do pecado, da lei, e estabelece sobre ele, Senhor Deus, a transformação pela palavra. Sela ele com teu espírito, derrama o sangue carmesim sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, reveste ele de poder e autoridade. Batiza ele no nome de Jesus, no Espírito Santo. Pai, usa ele como instrumento poderoso. Olha pelas outras vidas que estão aqui nesse momento, Senhor. Mulheres e homens que estão pedindo oração. Seja ministérios que estão falidos, ministérios que estão parados, paralisados por conta de alguma coisa. Vem levantar hoje. Vem levantar os caídos da enfermidade. Vem levantar os caídos em pecado. Vem levantar os casamentos caídos. Vem levantar hoje, Senhor Deus, as pessoas que estão com depressão, com ansiedade, crise de pânico, com medo. Senhor, levanta hoje esses homens e mulheres e estabelece uma nova história. Olha pela vida do Douglas, Senhor, que está pedindo oração, este homem que está ansiando por oração. Glória a Deus. Que este Douglas possa perdoar e viver uma nova história diante de ti. Senhor, que ele entenda que não é sobre pessoas, mas é sobre a tua palavra. É sobre viver no teu templo. Deus, olha pela vida da Catiele, Senhor Deus. Olha pela vida de cada um que está aqui, que não dá para citar o nome de todos. Mas eu te peço que eles não venham estar vivendo debaixo e à procura de esmola, mas da tua palavra. Estabelece um milagre, restaura, cura, liberta, salva, batiza. Faz a tua vontade. Faz o que tiver de fazer, mas opera um novo sobre a vida deles, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, estabelece um novo, que a gente ouça os testemunhos desse dia. Em nome de Jesus, abençoa a vida da missionária Bruna, Senhor. Que ela não fique, Senhor Deus, preocupada com a opinião das pessoas que ditam o padrão que ela deve seguir. Mas que ela esteja, Senhor Deus, debaixo da tua palavra. Senhor, estabelece sobre ela, Senhor Deus, a tua autoridade, os teus dons, que ela possa ser um instrumento cada vez mais e mais usado por ti. Cessa as guerras, Senhor, cessa as perseguições, e que os frutos da sua vida venham testificar as obras das suas mãos, Senhor. Pai, vem testificar ela e a sua obra diante da congregação, diante do povo. Pai, em nome de Jesus, que ela possa entender que ela é um instrumento de levantar vidas e que ela não paralise por conta daquilo que está acontecendo, mas que ela continue indo para o templo, continue servindo. Glória a Deus. E operando Aleluia, no teu Jesus. nome, Senhor Deus, curas e milagres para a glória do teu nome. Enche ela, Senhor Deus, de ousadia, derrama sobre ela a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção. Enche ela de renovo neste dia. E que ela Glória possa, Senhor Deus, seguir a sua jornada renovada e pronta para ser um instrumento poderoso. Em nome de Jesus eu te peço. E te agradeço por tudo, Pai. Amém. Obrigada a todos, obrigada. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigada, missionária Bruna, por essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui juntos, adorando o Senhor, e por essa palavra. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? Muito Fiquei obrigada. muito honrada, sou grata ao Senhor por ter ouvido a voz do Senhor. Sei que muitas vidas aqui foram transformadas, porque a única palavra que transforma, nós sabemos que é essa. E eu estou feliz, estou regozijada do Senhor aqui nesta noite,
E que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui, precisou. Espero que nós possamos ter mais oportunidade. É verdade, tamo junto. Precisou, tô aqui, viu? Deus te abençoe. Estarei intercedendo Amém. por você. Fica na paz. Beijo no seu Amém. coração. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra gloriosa, poderosa. Poderosa do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Tenho certeza que pessoas vão sair dessa live transformadas e mudadas pelo poder da palavra. Porque Jesus faz, Jesus transforma. E a palavra que o Senhor trouxe hoje sobre a tua vida foi uma palavra transformadora. Não foi palavra de massagear ego, não foi palavra de entrega de chave, não foi palavra de exaltação, mas foi uma palavra realmente que muda e transforma. Gisele, o arroba dela, ela estava na live, aparecia se você clicasse. Andreele Poroca, viu? Entre lá e seja bem-vinda. Cheiro, meus amigos. Cheiro no coração. Foi um prazer estar com vocês aqui. E próxima quinta a gente tá aqui novamente. Sábado temos uma live, vou estar ministrando. Eu só não lembro, acho que é Marcos o nome dele. Vou estar lá ministrando também. E já convido todos vocês para estar conosco. Cheiro. Deus abençoe.